Fala putada, esse daqui vai ser um novo quadro do canal chamado LB, Lendo Merdas ou Lendo Bostas, lendo comentários absurdos pra caralho que eu vou achar nas interwebs por aí. Esse quadro de hoje vai ser sobre o aborto. Eu peguei um vídeo, na verdade vou comentar um post do Quebrando do Tabu sobre aborto e peguei uns comentários de lá e agora vou comentar sobre eles. Vamos começar. Imagem absurda número 1. Você já percebeu que quem é contra o aborto... Você já percebeu que quem é contra o aborto... Você já percebeu que quem é a favor da legalização do aborto nasceu? O resto não precisa comentar. Afinal de contas, quem não nasceu não consegue argumentar contra ou a favor, não é mesmo? Como é que alguém me manda um negócio desse, velho? Claro que já nasceu, você não consegue contra-argumentar, porra. Se você não nasceu, não faz o menor sentido uma coisa dessa, você postar um negócio, não faz, não tem. Comentário número 2. Em Marte, uma bactéria chamada de vida. Na Terra, um coração latente não é nada. As pessoas acham que têm esse direito de interromper a vida. Hoje temos muitos recursos para não cometer esse crime. Ponto. Camisinha pílula do dia seguinte, exceto com alguns casos extremos, como os trucos, que a pessoa realmente não queria estar nessa situação e não virou os olhinhos como se diz, eu sou a favor da vida. De preferência. Eu tinha um ponto ali, eu esqueci. Eu sou a favor da vida e de preferência com responsabilidade. Tem 2 pontos desse aí que eu queria contra-argumentar. Primeiro, a vida em Marte é chamada de bactéria, sim, é uma vida, porém é uma vida que não evolui. Já foi dito por cientistas em algumas matérias que é uma vida que, apesar de existir, não tem muita chance de formar um organismo multicelular complexo. Então, diferente do feto ou do embrião, que é... o embrião é abortado, tá? Não o feto. Se você for argumentar, tem que lembrar que quando você está querendo abortar, você está querendo abortar o embrião, não o feto. O embrião até 18 semanas, ok? Beleza. Esse foi o primeiro, e o segundo foi... Hoje temos muito recurso, ok, pode... Ela tá falando aí... Ela tá sendo, apesar de tudo, hipócrita. Porque ela tá falando, pô, se você tem muitos recursos, se você vai ter um filho... É culpa sua, afinal de contas, as camisinhas não podem falhar, não é mesmo? Mesmo assim, ela tá falando, pô, a não ser em casos, eu não sou a favor do aborto, a não ser em casos como o estupro. Aí eu te pergunto, você não acha que era uma vida de qualquer jeito? Você não tava reclamando da menina que abortou porque ela não conseguiu usar a pílula, porque ela não usou camisinha, porque era uma vida que ela estava matando? Não estava tendo responsabilidade. A que foi estuprada também é uma vida. Pergunta, fiado. Comentário número 3. Nenhum bebê deve ser morto por ter uma mãe vadia que dá pra todo mundo, depois não tem capacidade de assumir as responsabilidades. Primeiro, vamos começar aqui. De novo, eu vou comentar aqui. O aborto é feito no... Sabia que ele vai entrar. O que foi isso? Tá bom, né? Em um bebê. Primeiro, o aborto não é feito em bebês. Em forma... Antes do feto, cujo ainda não tem um sistema nervoso completo, apenas um corpinho tipo um feijão. Um embrião tipo um feijão, não tem nem sistema nervoso completo, nem um cérebro formado, ou seja, nem tem consciência de que está lá. A partir de 18 semanas, 18 ou 12, não tenho certeza, depois eu verifico, ele começa a criar um sistema nervoso mais complexo, e aí sim você pode falar, esse daqui é um bebê, tem consciência, você já pode ficar bem mais culpado de querer abortar um bebê.
Também eu posso falar, é claro, que você pode ficar grávida sem querer, não dando pra todo mundo, só dando pra uma pessoa, né? Se lembrando. Comentário número 3, 4. Comentário número 4. Na verdade, nenhum ser humano devia ser maltratado, preso ou humilhado, muito menos morto antes de nascer. Esse comentário eu queria dar uma pausa, porque ele não é absurdo nem cagado. Ele é meio absurdo porque ele só poderia ser utilizado em uma utopia. Se você não sabe o que é utopia, é uma cidade dos sonhos, é um lugar inexistente, um lugar perfeito, tipo o céu da vida, assim. Porém, nós moramos no Brasil, as pessoas têm que ser punidas de alguma forma, as pessoas têm que ser presas, não têm que ser maltratadas, você está certo. É por isso mesmo que existe o aborto. Porque se você deixar um menino que vai ser, que a mulher queria abortar, normalmente depois ele vai ser maltratado, porque ele vai ser levado para adoção, onde 68% das crianças não são adotadas, ou mais. Eu estou chutando aqui, depois eu falo. Depois vão para a rua ou para empregos ruins, ou principalmente vão para escolas públicas em nosso país, que tem uma educação linda de qualidade de 90%. Muito feliz disso. Bem, essa eu vou pegar um pouquinho mais pesado. Comentário número 5. O estupro e o aborto são maus pela mesma razão. Os dois são atos de violência contra a outra pessoa. Realmente tinha um argumento muito bom contra isso. Lembrei. Realmente o estupro é um mal que você faz contra outra pessoa. A diferença é que o aborto só tem uma pessoa envolvida, não é mesmo? Não, acumular de cérebro, desculpa. Comentário número 6. Eu juro que o aborto foi legalizado. Eu saio desse Brasil idiota, irresponsáveis. Eu até tenho 14 anos e sei que é uma vida. E se um dia acontecer de eu engravidar sem querer e sem ter condições, não vou abortar. Nunca. Foi responsabilidade minha, não da criança. E se você for estuprada? Primeiro de tudo, e se você for estuprada? Foi responsabilidade sua? E tá, à vontade pra sair do Brasil. Você vai pra onde? África? Esses lugares bem merda, assim. Porque se você for pra algum lugar da Europa muito bom, sei lá, você deve ser o quê? Você tá mexendo no Facebook, você tem uma camisa do Capitão América, você deve ter pelo menos classe média. Então você deve saber que quais são os países que você, se você mudasse do Brasil, você deveria ir. Que são, normalmente, você vai optar ou Estados Unidos, Austrália, esses países lá embaixo, Oceania, ou Europa, que são 90%, 95% a favor do aborto. Mas sim, à vontade pra sair do Brasil, seu pensamento não está ajudando em nada, gente. Muito obrigado. Comentário número 7. Nenhum bebê deve ser morto, esmagado ou tratado como um lixo por ter uma mãe irresponsável. De novo, falando de uma mãe irresponsável. Um bebê morto. Número 1, você tá matando. Não tem sistema nervoso. Você tá matando mais a planta quando você pisa do que quando você tá abortando, sabe? Porque a planta tem um sistema nervoso mais complexo. Esmagado. Você acha que a pessoa aborta e depois o cara vai lá, esmaga ele, faz suquinho, depois a gente bebe junto com os Miley e tratado como um lixo. Realmente, depois a gente joga no lixo assim, o cara fica, pô, eu acabei de abortar aqui, eu tenho um fetinho na minha mão. Fetinho não, desculpa, um embriãozinho na minha mão, aí eu fui jogar no lixo da minha casa. Esse daqui foi tirado de um comentário cuja menina falou assim: eu sou cristã e sou a favor do aborto, apesar de que tem muitos cristãos que são contra o aborto. Ela falou isso, depois essa menina aqui comentou: cristã modinha, só se for, nunca nem pegou na Bíblia, porque senão saberia que Deus, ele próprio, abomina tudo isso. Respeitar é uma coisa, agora concordar é totalmente diferente, absurdo. Como é que você respeita uma parada achando ela ilegal? Querendo achar ela legal, sei lá, olha só, eu respeito assassinato e estupro,
mas eu acho que eles não deveriam ser concordados em nossa sociedade. Olha só, eu respeito o direito da mulher abortar, mas eu acho que realmente ela não deveria ser legal. Não faz muito sentido isso que você falou, desculpa. Eu sinceramente não respeito o assassinato, eu sinceramente não respeito o estupro. Quem fez isso é retardado mental. Tem algum problema e se trate. Porém, vamos falar agora sobre a Bíblia. Coisa linda que não realmente só prega paz. Jamais fala sobre escravidão, estupro de mulheres, estupro de anjos. Mas tudo bem, ótimo. Concordo muito com você, senhora. Agora, eu posso te perguntar uma coisa? Você sabe o que é um cristão? Cristão é quem acredita em Cristo. Cristo pode dizer que é igual a Jesus. Se você acredita em Jesus, você não precisa acreditar na Bíblia. Ok? Comentário número 9. O que tem a ver tirar a vida de uma pessoa com a vida que a pessoa tem? Bem, vamos começar pelo fato de que você está abortando, prevejo que ele está falando do aborto. Você não está tirando a vida de uma pessoa, você está tirando a vida de um embrião. Repito, um embrião não tem um sistema nervoso ainda, logo ele não tem noção do que ele está vivo, ele não tem noção de individualidade, então você acaba não tirando muito uma vida de uma pessoa. Mas tudo bem. Vamos considerar que você está tirando a vida de uma pessoa, com a vida que a pessoa tem. De novo a parada da adoção, né? Se você... Ou mesmo nem adoção, quem você acha que quer abortar e não consegue, vai direto pra adoção, tem uma galera que joga fora o deixa o bebê na favela, na frente de casa qualquer um. Significa que você não tem, ou você não tem nenhuma condição, ou você não quer. Então, depois a pessoa vai ter uma vida de merda, vai ser um merda. Não, ser um merda a pessoa não vai ser um merda, ela vai ser uma pessoa boa, ruim, tudo depende do que ela conseguir fazer, conseguir completar em sua vida, mas que no começo ela vai ter uma vida de merda, vai. Comentário número 10, acabando com o nosso querido LB. Bando de FDP do caralho, acha isso bonito fazer aborto? Assassina de inocentes. Vamos começar pelo fato de que acha bonito fazer aborto. Eu acho bonito pra caralho. Você não quer ter um bebê, você ficou grávida, em período de 13 semanas, 14 semanas, fazendo a média entre os países. Você pode, é lindo. Você não vai ter que cuidar de uma criança no momento em que você não tem estabilidade financeira. A criança vai se atrapalhar toda, vai viver um caos. Não vai ser um negócio legal pra ela, nem pra você. Assassina de inocentes. Eu posso perguntar pra você se você já pisou na grama? Se você... Vou considerar também que você é um samaritano do caralho e é vegetariano. Mesmo assim, você não sabe que você mata bichos quando você come salada, né? Uau, meu Deus, e os insetinhos que estavam na salada? Você acha que eles não morrem quando saíram, não? Eles também são inocentes, né? Eles nunca fizeram nada. Poxa... que peninha, hein? E quando você anda na grama, e você vai lá e pisa e mata aquela minhoquinha sem querer, seu assassino de inocentes. Bem, galera, é isso. Se você curtiu da ideia, deixa um like e se inscreve no canal, por favor. O canal é Nanico. Muito obrigado e tchau.